Dia, turma do sexto ano. Espero que estejam todos bem. Professora Lani falando, professora de História. A nossa aula hoje, o tema é sobre fenícios, hebreus e persas. Hebreus. Este nome vem da raiz avá, que significa passar, atravessar, transitar, cruzar. Esse nome denota viajantes, aqueles que passam adiante, isto porque os israelitas, por um tempo, realmente levaram uma vida nômade. Você encontrará um registro completo sobre a vida dos hebreus na Bíblia. Lá estão registrados toda a sua peregrinação, sua moral, costumes, leis e história religiosa. Eles deixaram como herança o monoteísmo, a crença em um único Deus verdadeiro. Podemos dividir a história dos hebreus em 3 etapas: governo dos patriarcas, governo dos juízes e governo dos reis. Até o século XIX, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, era vista como uma narrativa fiel da história desse povo. As pesquisas arqueológicas dos séculos 20 e 21, no entanto, demonstram que cada vez mais que tais textos são literários e teológicos, mas nem sempre históricos. Governo ou era dos patriarcas. Os hebreus eram dirigidos por patriarcas, estes eram líderes políticos que eram encarados como o pai da comunidade. O primeiro grande líder ou patriarca foi Abraão, segundo o Antigo Testamento. Abraão era mesopotâmico, originário de Ur, da Caldeia. Abraão conduziu os hebreus de Ur rumo à Palestina, que era a terra prometida. Chegaram por volta do ano 2000 a.C., viveram na Palestina por quase 3 séculos. Durante esse tempo, Abraão fundou uma cultura religiosa monoteísta. Eles saíram de Ur em direção à terra prometida, confiando na promessa do seu único Deus, Jeová, de levá-los a uma terra que emana leite e mel. Hebreus. A era dos patriarcas era Abraão, Isaque e Jacó. O Êxodo, fuga da escravidão no Egito, liderada por Moisés. A era dos juízes, Gideão, Sansão e Jefté. Monarquia unida era Saul, David e Salomão. Cisma, divisão, o reino de Israel norte e reino de Judá sul. Diáspora, dispersão, dominação babilônica no século IV a.C. e depois, quando da dominação romana, século I depois de Cristo. Diáspora, dispersão, dominação babilônica, século VI a.C. Fenícios. Os fenícios viveram ao norte da Palestina, na região que hoje compreende o Líbano. Viviam em cidades independentes, cidades-estado, como Biblos, Tiro e Sidom. Eles eram excelentes navegantes e comerciantes, foram os primeiros a se dedicarem ao comércio internacional, fundaram colônias por todo o mar Mediterrâneo, inclusive na Espanha, e a principal dessas colônias foi Cartago, atual Tunísia. Como o comércio era a principal atividade fenícia, a elite daquela cidade eram os navegadores e comerciantes. Tais grupos dominavam a política da salocracia. Para facilitar as trocas comerciais, os fenícios simplificaram as escritas conhecidas no Oriente Médio e criaram um alfabeto de 22 letras, adaptado posteriormente por gregos e romanos, gerando o atual alfabeto latino. A Pérsia ficava a leste da Mesopotâmia, atual Irã. Sua civilização foi fruto da fusão de 2 povos, os persas no sul e os medos no norte, por volta de 600 a.C. A partir do século VI a.C.,
os persas estabeleceram um dos maiores impérios da antiguidade, que englobava o Egito, a Turquia, a Palestina, a Síria, a Mesopotâmia, a Pérsia e o norte da Índia. Seus principais imperadores, chamados de Shahs do Pérsia, foram Ciro I, Cambises e Dário. Seu expansionismo foi barrado pelos gregos no século V a.C., onde aconteceu guerras médicas, acabaram sendo conquistados por Alexandre Magno em 330 a.C. A economia do Império Persa era agrícola, mas o comércio era facilitado pelas várias estradas construídas pelos Shahs. Governar é construir estradas. O grande império era dividido em províncias, satrápias, comandadas por governantes de confiança, sátrapas do persa, Shishá Orapavan, ou seja, protetor do poder real. Havia também fiscais reais que vigiavam os governadores, chamados os olhos e ouvidos do rei. A religião persa, o mazideísmo, é um monoteísmo dualista. Apesar de existir uma divindade do bem, que era Hormuz ou Ahura Mazda, a outra do mal, Arimã, por ter sido pregado pelo profeta Zoroastro em grego, a religião é chamada também de zoroastrismo. Os persas acreditam em anjos e demônios, na vida de um Salvador, no juízo final e na ressurreição dos mortos. Crenças que, através do judaísmo, passaram ao cristianismo. Bem, atividade do livro, no capítulo 5, Fenícios, Hebreus e Persas, páginas 55 a 61, e exercício nas páginas 62 a 63. Mãos à obra,